antes de sair rodando com caminhão, com carro por aí, é fazer o mapeamento. Fernando, se apresenta e o tempo é todo teu para o pessoal. Espera aí que ele está conectando o áudio ali. Não sei o que aconteceu, se a conexão dele está ruim. Vamos aguardar um pouquinho. Nossa, vamos ver. Se ele tiver conexão ruim, fala para ele não abrir o... Fernando? Nos ouve? Se você estiver ouvindo e tiver alguma dificuldade, é só entrar e sair, que aconteceu a mesma coisa com o André, né? Estava sem áudio, né? Ele não está ouvindo a gente. Pelo menos é o que está escrito ali. Está tentando reconectar, né? É lei de Murphy. Estava o tempo todo, quando vai ter que falar, dá pau. Ou seja, a gente está reduzindo bastante a quantidade de professores remotos, tá? Porque a gente está trazendo vocês para cá, e a gente não chama isso de remoto, a gente chama aula assistida por tecnologia. Então, mas a gente vai ter a professora Andréa Martinesco, que ela está em Curitiba, mas é uma aula só, e ela não tem outros especialistas com pós-doc em assuntos jurídicos para veículos autônomos, é essa aula. Fernando voltou, viu, Taka? Tá ótimo. E o professor Marcos Mauro, também da UTFPR, como ele está fazendo rota, está fazendo esse mapeamento, a parte dele é mais hardware, a parte de sensor fusion, né? Então, e aí tem o professor Wesley Torres, que ele é da Continental, dá aula na FATEC, e vai dar aula para vocês mais na parte de simuladores. E o professor Edson Kitani, ele foi Mali por um bom tempo, e vai dar uma parte da matéria de hardware, tá? Mas focado na integração. Então, vocês vão ter IA, vocês vão ter o Cláudio, vão ter o professor Eduardo Cabral, foco em IA, não necessariamente em automotivo, tá? Mas aos poucos a gente vai ter que trazer isso para a realidade do automotivo, junto com o professor Fernando Malvese, que vai dar, né, quem veio aí da engenharia automotiva, né, teve aula com ele, só que ele coordena o curso, só que ele vai trazer um reforço de dinâmica veicular, por isso que a gente talvez tenha que mudar alguma aula. As aulas deles vão ser na quarta-feira, como ele usa o laboratório lá do bloco A, e você viu que está tudo cheio de tapume, talvez a gente tenha que trocar. Então, amanhã, cedinho, eu mando o calendário, que vai mudar a aula do dia 24 para o dia, acho que é 31, não lembro, preciso dar uma olhada de cabeça, tá? Mas eu vou colocar no OpenMS, todo mundo conhece o OpenMS? Não? Então, depois a gente manda uma instrução melhor aí. Fernando, todo seu. Acho que teu áudio agora tá ok, não é? Dá uma falada aí. Ok. Quanto tempo a gente tem, professor? Oi? Quanto tempo que a gente Meia tem? hora, tá bom? Você consegue desenvolver o Tá assunto? bom. Mais ou menos. Ok. O importante é despertar a curiosidade aí, se apresenta, fala quem você é. Provavelmente Ok. será um dos docentes, por quê? O professor Marcos Mauro, ele está indo para o Canadá o ano que vem, tá? Então, não sei se ele vai conseguir, acho que não, até por causa do fuso horário, e a gente também tem, né, que colocar todo esse conhecimento aí. Provavelmente o professor Fernando vai nos ajudar aí a preencher a lacuna do Max Mauro enquanto faz o sabático lá no Canadá. Vai lá, Fernando, tudo seu. Ok, obrigado. Então, meu nome é Fernando Damasio, eu sou formado em Engenharia de Automação, com algumas especializações, principalmente em inteligência artificial e em veículos autônomos. Eu comecei a lecionar sobre tecnologia de veículos autônomos em 2017, e de lá eu tive a oportunidade de ir para Estados Unidos e Índia lecionar lá, e foi em 2018 na Índia que a gente teve essa ideia de desenvolver, de fazer o que a gente chama de SCUDS, né, que é um projeto de uma corrida de veículos autônomos
mas que a gente utiliza simuladores para fazer essa corrida, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é a Scoots, o que a gente fez, e depois vou falar um pouco da tecnologia também. Trouxe alguma informação aqui sobre sensores, sobre software, como é que funciona. Tá, eu vou compartilhar a tela. Estão vendo aí, certo? Estão vendo, Demorou pessoal? sem microfone. Tá tudo ok aqui, Fernando. Pode só Tá. tacar de pau. Ok. Então, a Scoots é um time de corrida, né? E a gente utiliza simuladores para fazer as nossas corridas. A ideia é fazer essa ponte entre as competições e o mundo real, né? O que já é feito aí desde o início do século passado, com corridas de veículos. Lá no início, em 2018, então, quando a gente teve essa ideia de fazer essa corrida, a gente chamou a atenção da Robo Race, né, que já é uma corrida, que já é uma realidade. Até o de Graça, né, o Lucas de Graça, brasileiro, foi CEO da Robo Race durante um bom tempo. A gente participou do draft, né, digamos assim, para entrar na corrida da Robo Race. Acabou que a gente não entrou, né? Estava um pouco difícil disputar com MIT, Stanford, entre outros, né? Mas isso nos deu uma motivação para fazer, para tocar o projeto em frente, né? A gente fez nossa primeira simulação, que era bem mais simples, os modelos bem mais simples, né? E isso nos levou a fazer diferentes projetos, por exemplo, projetos de provas de conceito. A gente pegou um digital twin que a NASA tem de Marte, brincou com alguns carrinhos lá, até para impressionar, né, os clientes, a Fiat. A gente colocou um Renegade lá em Marte. A gente desenvolveu o projeto de uma Smart City e também o projeto do digital twin de um terminal ferroviário. Estou navegando assim rapidamente por outras coisas que nos levaram, né, essa primeira simulação que a gente fez, para onde que nos levaram, né? A aplicação da mesma tecnologia em diferentes indústrias. Mas, enfim, o que é a Scoots, né? A gente fez duas competições. A gente fez a primeira, que é a Scoots Cup. A gente juntou 6 times diferentes, né? Tem o pessoal da FATEC aí, do professor Edson, da USP, pessoal da Embraer, entre outros. A gente juntou 6 times e cada time tinha que construir o seu carrinho, né? Um modelo de um carro do tamanho normal, mas simulado, né? A gente vê muitas vezes, por exemplo, competições de veículos autônomos ao contrário, né? É uma corrida real, mas com carro em carros menores, esqueci o nome, perdão, em escala, né? Então, a gente tem essa pegada de trabalhar com modelos de carros reais, grandes, mas em simulação. Essa foi a primeira corrida, essa Scoots Cup. A segunda foi o Mining Challenge, em que a gente criou os caminhões fora de estrada e criamos um ambiente de mineração, né? Um ambiente real de mineração. Eu vou mostrar rapidamente aqui um videozinho, não vou me estender, mas ele estava aberto aqui, eu tive que fechar o Chrome, mas eu vou abrir rapidinho aqui. O que foi essa corrida, para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui é o que a gente fez. A gente juntou esses 6 times e, ao vivo, a gente rodou os códigos aqui, né, os vídeos dos códigos de cada um. Na época, né, o pessoal da ART, que é da Embraer, ganhou a corrida. Foi bem interessante, né? A gente criou um ambiente com 31 pessoas trabalhando junto, em conjunto, gente trabalhando na simulação, gente trabalhando em código, né? Resolvendo problemas de veículos autônomos, principalmente a parte de controle, né? Eu vou mostrar ali um pouco mais à frente
o pipeline de desenvolvimento de um veículo autônomo, foi um foco muito grande no controle, né? A gente não pediu para desenvolver o carro todo, a gente tinha um código base que os times usavam e o foco da competição foi a parte de controle. Então, só para ilustrar aqui o que a gente fez, né, esse projeto da Scuds. Então, eu vou entrar um pouco no como que a gente fez, né? Aqui tem um breve vídeo também de alguns cenários que a gente desenvolveu, um cenário de bairro, né, com ruas mais estreitas, outros veículos na pista. Aqui um cenário mais urbano, com mais tráfego. Cenário aqui de, né, num fora de estrada. Aqui foi a nossa primeira simulação, a mais simples que a gente tinha feito. Lá atrás, é essa mesmo aqui também. Esses carros são até meio cartoonizados, né? Pouco reais, digamos assim, em comparação com o que a gente fez depois, né? Então, por que simulação, né? É esperado aí que para se atingir aí um nível aceitável de um carro totalmente autônomo, seja necessário 14 bilhões de milhas de teste, né? Então, a validação do projeto ela tende a ser extremamente caro, se não o custo mais caro de um veículo autônomo desse. Então, por isso que a gente faz simulação, né, para evitar ter que fazer protótipo, ir para a rua e errar na rua também, né? É mais caro e mais arriscado. E no computador a gente pode trabalhar com muito mais velocidade, né? Você aumenta, você simula, por exemplo, em um dia, uma semana de direção, né? A gente consegue aumentar essa velocidade de simulação, de teste, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um modelo do carro, a gente tem, né, o design, o formato dele, mas que para o computador não tem muito a ver com a dinâmica dele, né? Então, a gente também desenvolve os modelos dinâmicos do veículo, né? E, inclusive, o simulador que a gente trabalha pode se conectar com vários outros sistemas, como, por exemplo, o MATLAB, né? Que é acho que o mais utilizado aí hoje para fazer modelagem. A gente define também, faz o modelo do terreno, faz o modelo do céu e de luz, né? Que é muito importante, por exemplo, para a gente testar câmera. Você pega uma câmera que uma hora está virada de frente para o sol, que tem um ofuscamento. Então é importante ter essa realidade também, né? De luz, do fundo. A gente cria os materiais e texturas e atrito, né? De todos os materiais, do asfalto, do pneu. Cria, por exemplo, né, os sinais de trânsito, as sinalizações horizontais e verticais, né, incluindo aí, por exemplo, sujeira, né, defeitos, que é importante para fazer a validação do sistema do veículo autônomo. Cria diversos outros assets, né, digital assets na cena. A gente também tem um menu que simula diferentes condições climáticas de chuva, de pista escorregadia, de neve, de sujeira, de neblina, né? Vento. Outros atores dinâmicos, né? A gente é necessário programar esses outros atores dinâmicos que estão na pista também para criar diferentes cenários e situações de trânsito, uma frenagem abrupta, né? Pessoas atravessando. Isso tudo a gente utiliza esse engine, né? Que é o Unreal Engine, que acredito eu, que é a melhor plataforma de renderização no real time. Ela começou como sendo uma plataforma de game lá atrás, há alguns anos que eles estão investindo aí muito na parte de engenharia e arquitetura, e essa integração com diversos outros sistemas de engenharia também. E por que a gente escolheu essa plataforma? Pela realidade, né, da cena que é gerada em real time.
Um veículo autônomo, as câmeras são muito importantes, né? Então, por isso que a gente escolheu essa plataforma. Falar um pouco dos sensores, né? A gente tem que, num ambiente de simulação, a gente tem que virtualizar os sensores, né? E só trabalhar em cima dos dados desses sensores virtualizados, porque senão a gente está colando da cena, né? A gente vira um videogame, como a gente vê aí já há décadas, né? Então, para desenvolver um veículo autônomo nessa plataforma, a gente virtualiza sensores. E quais são esses sensores, né? Tem o GPS, acho que todo mundo já está familiarizado, trabalha o GPS de alta precisão, trabalha com triangulação de satélites. Tem câmeras, né, que são muito boas para fazer classificação de objetos. Então, a gente separa objetos entre objetos estáticos e objetos dinâmicos. É até importante fazer essa separação, porque quando a gente identifica objetos estáticos, isso ajuda a gente no mapeamento dos veículos. E objetos dinâmicos também, porque na hora de fazer um mapeamento, a gente tem que excluir esses objetos, também tem que traquear esses objetos, né? A gente tem que adivinhar onde que esses objetos vão estar no futuro e fazer a segmentação desses objetos. Câmeras estéreo também, né? Com câmeras estéreo, a gente tem também a possibilidade de fazer medições aí de distância, comprimento de objetos, etc. Então, tirar algumas medidas. Câmeras infravermelho, existem veículos, né, autônomos e até, né, level 2 e 3 que já estão utilizando, aí, principalmente a Land Rover, principalmente para segurança de veículos aí à noite. LiDAR é um sensor de lasers, né? São vários feixes de lasers que giram rapidamente, normalmente a 20 Hz, 20 vezes por segundo. Por exemplo, um LiDAR com 32 ou 64 canais ou lasers que giram rapidamente e pegam a distância de objetos, né, de vários objetos na cena. Aqui é um exemplo de um point cloud, né, uma nuvem de pontos aí de um LiDAR real. Então, criando essa imagem em 3 dimensões, esse mapa em 3 dimensões do entorno do veículo, né? Do Ego Vehicle, do veículo ego, que a gente chama. Então, o LiDAR é muito bom para o mapeamento em 3D, para pegar distância e para pegar tamanho, né? O radar também, acho que todo mundo já ouviu falar bastante, trabalha com o efeito Doppler, né? Ele emite ondas sonoras e recebe essas ondas de volta. Então, através do efeito Doppler, ele consegue ter também algumas medidas de objetos no entorno. São muito bons para ver, por exemplo, atrás de objetos, o que o LiDAR não consegue. Consegue mapear também, por exemplo, embaixo do solo. Existem técnicas em empresas que, para fazer mapeamento, também utilizam um radar virado para baixo, para saber onde que você está, onde que o veículo está. Então, faz um mapeamento do solo embaixo do asfalto, por exemplo. É uma técnica muito nova, mas, né, é um exemplo. Ele é aplicável para diversas condições climáticas, o que o LiDAR não é. O LiDAR não é bom, por exemplo, para neblina, né? Condições de neblina e até de chuva também, dependendo da chuva. Então, e também é bom para pegar objetos metálicos, tá? Pessoas, né? Tecido, matéria orgânica, normalmente não. Então, aqui é um comparativo do radar e do LiDAR, né? Na esquerda, a gente tem uma imagem da resolução do LiDAR e à direita, uma imagem da resolução do radar. Claro que a esquerda tem uma resolução muito melhor, que é do LiDAR, do laser, mas o radar tem essas aplicações que eu falei, né? Existem situações em que o radar é melhor que o LiDAR. Aqui é um comparativo entre os sensores, né? Até muito utilizado aí para a gente fazer a configuração do veículo, quais sensores que precisa, por quê, para a gente fazer o Sensor Fusion, né? Que eu vou falar ali um pouco mais à frente. Então, um comparativo dos prós e contras de cada um, né?
Por exemplo, texturas, câmera, né, é o que faz a textura, é o que pega a textura, faz segmentamento, é muito bom para segmentar objetos, etc. Agora, durante a noite, né, sobre condições limitadas de luminosidade, a câmera não é tão boa, enquanto que o radar e o LiDAR são muito bons. E o ultrassônico, né, que eu não falei, mas é basicamente aquele sensor que, né, que apita nos veículos aí, quando a gente está estacionando, né, que tem seus prós e contras também. Então, todas as condições climáticas, né, o radar é muito bom, enquanto nem o LiDAR nem a câmera são. Né, a distância de operação, né, também existe um comparativo aí, o que é bom para ver de média distância, de próximo, de longe. Claro, hoje, né, você tem carros que têm várias câmeras com várias lentes diferentes para pegar de longe, de perto. Você tem LiDAR também, que já está operando a 0 centímetros, bem próximo do sensor, né, que a própria Waymo da Google desenvolveu o próprio LiDAR, que tem essa capacidade. A tecnologia está evoluindo, mas, de qualquer forma, existem prós e contras na utilização de cada um, e é assim que a gente chega lá no Sensor Fusion, né? A gente junta a informação de todos esses sensores com seus prós e contras, e para ter né, o melhor de cada. Aqui um exemplo, um breve vídeo, né? À esquerda em cima a gente tem segmentação de objetos por uma câmera, à direita em cima a gente tem um radar, que por exemplo, ele está explicando, é ruim para pegar pedestres, por exemplo. À esquerda aqui a gente já tem um mapa 3D do ambiente. E a gente tem outros sensores também, por exemplo, o IMU, que pega, né, aceleração, tem acelerômetros, pega rotação também, vou passar rapidamente. Tem odometria, que são os sensores que estão ligados ao carro. Porém, esses sensores têm uma limitação, né? Você tem um erro acumulado, né? Na odometria, por exemplo, dos veículos, ela não é tão precisa. Então, por isso que a gente precisa de diversos outros sensores trabalhando, apesar que a odometria ainda é muito importante, né? E a gente, quando, né, tem esse conhecimento dos prós e contras de cada um, e o conhecimento do que você quer aplicar o veículo, né? Onde você quer aplicar, é numa mineração, é para estacionar carro, é só para rodovia, né? É uma ambulância. Dependendo da sua aplicação, a gente faz a configuração do carro, né? O que a gente chama de hardware configuration. Definindo quais sensores que precisam, aonde no veículo. Esse aqui é um exemplo do Tesla, né? Essa aqui é a configuração do Tesla. A gente nem vê LiDAR aqui, né, que o Tesla não utiliza LiDAR. A gente vê só câmera, radar. Eles têm também 12 sensores de estacionamento ultrassônicos, perdão. Então, essa é uma rápida passada pelos sensores. Vou falar um pouco da arquitetura de software. E a gente constrói o software, a gente tem a entrada dos sensores para controlar os atuadores, basicamente acelerador, freio, né, volante, marcha, e outros controles de suporte, como farol, como luz para virar, né, para mudar de pista. E essa aqui é uma versão bem simplificada, né, de que seria um software para veículos autônomos. Se a gente tem as entradas, né, que é o destino, a dinâmica do veículo, que é uma entrada também para o sistema, um mapa, né, do local, apesar que hoje já existem técnicas aí que você nem precisa de um mapa do local que você está indo, ele já faz o mapeamento ao mesmo tempo, mas enfim, né, principalmente questão de segurança hoje é necessário. E um mapa de localização e um mapa de rua, que são dois mapas diferentes. Vou mostrar um exemplo ali mais à frente. E os subsistemas aí desse sistema de veículos autônomos é a percepção, que serve para a gente perceber o ambiente ao entorno do veículo, né? O que são objetos,
onde eles estão. Você tem um subsistema aí de mapping também, de mapeamento, ligado, né, lado a lado com a percepção, porque você só consegue saber aonde você está quando você consegue perceber o ambiente à sua volta, né, incluindo todos aqueles sensores que a gente falou. Depois que a gente tem isso, né, a informação vai para um módulo que a gente chama de planejamento, que vai planejar para onde que o carro vai, e uma vez que a gente sabe para onde que o carro vai, a gente tem um sistema de controle, que é exatamente executar o que a gente quer, para onde a gente quer ir. Então, aqui dentro desses módulos, né, eu vou falar de alguns subsistemas, outros subsistemas básicos aqui, que é a detecção de objetos estáticos, que é o próprio sistema de localização, objetos dinâmicos, né, outros veículos, etc. No sistema de mapeamento, a gente tem aqui a parte de ter um mapa de ocupação, né, que a gente identifica exatamente onde que os objetos estão e também, né, que é quando a gente trabalha em behaviors, os subsistemas de behaviors, para onde que os veículos que estão no entorno vão no futuro, né, a gente faz esse planejamento. Tem um mapa de localização aqui também, né, vocês viram que tem lá no outro subsistema também, né, porque eles se comunicam entre si. E aqui um mapa de rua, que é exatamente, né, quantas vias tem a rua, para onde que pode ir, onde que é mão e contramão, onde que não é, onde que tem sinal de trânsito. Então, é toda a sinalização de trânsito do local nesse roadmap que a gente chama. O sistema de planejamento, a gente tem 3 níveis hierárquicos, um de cima para baixo, um estratégico, um tático e um operacional, digamos assim. Esse aqui é o estratégico, que é a missão, nada mais é que o nosso Waze aí do dia a dia, né? A gente tem também o Behavior Planner, que faz, que já é na parte tática, ele já define o comportamento do veículo. Mas se eu quero mudar de pista, se eu tenho um carro muito devagar na minha frente, então ele toma essas decisões táticas. E, por fim, o Path Planner, então, um planejamento aí de caminho, em que define exatamente os pontos e a velocidade e o ângulo do veículo de ataque para cada um desses pontos da trajetória. E, por fim, a gente tem o sistema de controle, né? A gente separa normalmente em 2, que é de velocidade e de curva, né? Então, que são ligados nos atuadores, tá? É a forma de organizar o sistema, né? Então é isso, professor. Eu passei aqui rapidamente, né, um pouco da Scuds, o que a gente fez, e uma geral aí de sensores e dos softwares, dos sistemas do software que a gente utiliza. Pergunta, pessoal. Nossa senhora, todo mundo entende tudo. Então vamos lá. Damazi, você falou do Scuds, né, que é um produto aí que você trabalhou. Você pode dar outros exemplos aí do Cala, tem um que está sendo descontinuado, que é da LG, né, o SVL, tem Unity. Então, assim, rapidamente, né, onde que entra essa questão dos simuladores, né? Porque tá meio claro, né? A gente, antes de ir para o físico, a gente está usando muita simulação, muito MATLAB, Simulink, e só depois que a gente vai para a construção física, né? No carro autônomo mais ainda, né? Porque se alguma coisa estiver errada, você vai estragar o carro, né? Então, queria aí que você apontasse um pouquinho aí, né? Não só da ferramenta que você fez, desenvolveu, mas a realidade de mercado, como é que está hoje a realidade de mercado aí das ferramentas que tem aí a disponibilidade aí, rapidamente aí. Eu vi que tem muitas pessoas aí do mercado, né, na plateia, com certeza, na audiência, com certeza, o pessoal já tem uma noção da importância da simulação, e cada vez mais, porque quanto mais tecnologia, mais importante é para testar conceito, né, para reduzir custos de teste. E eu acredito que
A grande razão é que a gente aumenta a dimensão que a gente trabalha, né? O número de dimensões, o número de variáveis com os veículos autônomos. E hoje existem diferentes simuladores, alguns nasceram e estão morrendo, né? Natural de qualquer mercado que está nascendo, né? Que está crescendo. O Unreal é um simulador interessante, principalmente pela questão da visão, do real-time rendering. O Carla, né, que é um simulador open source aí também, ele é feito em cima da Unity 3D. Acredito que seja o mais utilizado no mundo hoje, o Carla, né? Ele é bem famoso, ele é feito numa plataforma bem parecida com o Unreal que a gente usa, que é o Unity, que também nasceu com o game e está nessa frente de investimento em engenharia e arquitetura também. Tem algumas limitações de rendering, mas assim, né, para começar, até para engenharia avançada, o Unity é muito, muito bom também. Dá para usar o Grand Theft Auto para a gente brincar? Ou não como é que fala? Dá, tem gente que já desenvolveu, tem vídeo aí no YouTube de um engenheiro que utilizou o Grand Theft Auto para criar um agente de reinforcement learning, aí o pessoal da inteligência artificial, com os agentes de aprendizagem por reforço. E tem um vídeo dele dirigindo a cidade inteira com o agente dele. Deve ter demorado para caramba para treinar esse agente, né? Que tem que ficar ligado ali muito tempo, mas o cara conseguiu. Muito bom, né? A gente teve aí na competição 2 professores participando, aí, o Edson Quitani e o Wesley, né? Pela UFABC. E o Edson Quitani, ele tem uma competição em escala, que é o Robocar Race, né? Para não chamar Robo Race, que aí depois o pessoal vai reclamar os direitos e tal, não sei o quê. E até um pouco tempo a gente queria colocar o simulador do Fernando, né? Para fazer o modelamento e depois testar isso, mesmo que seja em escala, no modelo que pudesse ser colocado. Então, dá um exemplo aí, porque você falou de mineração, né? E aí eu sei que você está bastante envolvido na Vale, e a Vale tem aí em BH a Brucutu, né? Que é um projeto que já está funcionando com Caterpillar, e agora tem em Carajás um projeto funcionando provavelmente com máquinas automáticas que são mais eletrificadas do que a máquina Caterpillar, né? O que você pode falar pela experiência que você já tem aí trabalhando em Minas? Quando a gente pensa nessas aplicações de veículos autônomos, a gente tem que olhar para o que a gente chama de ODD, Operational Design Domain. Então, qual que é o seu domínio operacional? Quando a gente fala em mineração, existem suas peculiaridades, seus prós e contras, suas facilidades e dificuldades de trabalhar com mineração. O que é uma facilidade da mineração? Você está num ambiente controlado, né? Dentro de uma mina, você pode pré-definir os caminhos, as opções de caminhos, né? Pode ter controle de acesso a pessoas. Claro, seu sistema tem que estar sempre preparado para dar uma frenagem se tiver um pedestre, mas, enfim, existem essas facilidades. Numa cidade, né? Num bairro, por exemplo, os sistemas de segurança, de detecção, têm que ser muito mais apurados para algumas coisas do que dentro de uma mina. Ao passo que, numa mineração, você está tratando de um fora de estrada que pode chegar aí a mais de 200 toneladas quando está carregado, né? E é caríssimo um veículo desse. Então, tombar um veículo desse é um problema. E cada 10 km por hora dentro que você consegue fazer um veículo autônomo andar, cada 10 km mais rápido dentro de uma mina, você pode, né, dar um salto de produção de uma mina autônoma. Então, é sempre esse trade-off de tecnologia disponível, segurança, né? Qual que é a disposição para aceitar riscos numa operação e produção, um trade-off aí de aplicação. Eu acredito que a mineração, ela, principalmente no Brasil, né? Eu acho que ela vai ser já está sendo, né? Quem vai começar a utilização de veículos autônomos no Brasil,
porque tem muitos benefícios, principalmente segurança e produtividade e consumo de energia, por exemplo, né? Você tendo controle aí da operação total do caminhão. Ao contrário de alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é um país, né, digamos, trabalha menos com esse tipo de commodity, né, que é um tipo de indústria muito poluidora, etc., mas está investindo mais em mobilidade urbana, por exemplo. Enquanto que em países como o Brasil é barato, né, a gente ter gente dirigindo carro. Muitas vezes não justifica o investimento em veículos autônomos em massa, por exemplo. Pelo menos não imediatamente, né? Porque tem ganhos aí de segurança que são enormes, né? O veículo autônomo já é mais seguro do que uma direção por uma pessoa. Já é há algum tempo, né? Existe a curva ali no ano que ele passou, acho que foi 2020 que o veículo autônomo já é mais seguro. Mas tem também outros problemas, como, por exemplo, legais, né? Se um veículo autônomo bate, quem que é o culpado por uma morte, por exemplo? É o engenheiro, né? É o dono da empresa que fez, é o dono do veículo que assumiu, ou é ninguém, né? Então, tem problemas aí até filosóficos para resolver antes de entrar com esses veículos, por exemplo, num ambiente urbano. Agora, num ambiente industrial controlado, e onde existem benefícios muito tangíveis, né, financeiros e de segurança, de números, né, de mortes, acredito que é uma grande porta de entrada para essa tecnologia, principalmente no Brasil. Excelente. Alguém tem pergunta? Não? Putz, então eu vou ter que continuar sozinho. Então, bom, vamos lá. O André, não sei se ele está por aí também, né? Logo no comecinho aí da aula inicial hoje, ele falou de um robô de entrega, robô delivery, né? E agora a gente está falando de um caminhão de 42 toneladas ou mais e que pode otimizar bastante a eficiência, né? Porque naquela cabine daquele caminhão lá, o cara olha não enxerga uma caminhonete, passa por cima e vira uma lata de sardinha amassada. Dentro dessas características de robô delivery, robô hospitalar, robô de hotel, máquina agrícola, pulverizadora, plantadeira, né? Esse negócio que eu sempre uso esse exemplo, né? O Vanderlei usa bastante o Terra Mariar, você já deve ter ouvido ele falar bastante. Tem submarino feito lá pelo Senai Cimatec. A gente tem essa questão da Petrobras aí de pré-sal, né? Exploração de águas pré-sal aí profundas, tal. Então não vai mandar um mergulhador, né? Manda o submarino aí que foi feito aí pelo Senai Cimatec. Os EVTOLs, né? Esses não sabe se é helicóptero, se é drone, se é avião, mas se você colocar lá um piloto com brevet, acabou. Já cabe só 2, 3 pessoas e mais o piloto com brevet caro, inviabiliza tudo. Os AGVs e os AMRs, né, o professor Cláudio Crivellaro tem, né, startup com AMR, o AMR ele não segue a faixa, né, que nem um AGV, ele, na verdade, vê todo o ambiente, né. Então, dentro de todos os modais, eu acho assim, parece incrível, né, mas máquinas pesadas e caminhões nas estradas talvez seja muito mais fácil do que o ambiente urbano. É por aí mesmo, Fernando? Quando a gente fala de fácil, né, depende de quem está fazendo, qual que é a equipe, né? Tem suas peculiaridades, suas dificuldades, né? Você imagina, você fazer um Quanto caminhão que é o daquele peso técnico e o peso jurídico, talvez, né? Talvez seja mais também. complexo, não é isso? Por exemplo, né, num veículo desse tamanho, num veículo urbano, a parte de percepção tem que ser muito mais apurada, tem que ter muito mais testes, né? Principalmente quando a gente vai para o level 5, o nível 5 de automação, você tem que o veículo tem que operar em qualquer ODD, em qualquer ambiente operacional, seja em rua de terra, né, de noite, de madrugada. Você precisa de muito mais teste, simulação e técnicas aí de inteligência artificial, né, rodando muito mais apuradas. Agora, você pensa num veículo desse tamanho, de 200 toneladas carregado, a parte de controle é extremamente importante. A parte de mapeamento, não muito, porque você pode trabalhar com antena local,
sabe? Tem várias técnicas para você fazer um mapeamento quando você é dono da rua, né? Agora, a parte de controle é um pouco complicada. E justifica, por exemplo, você tirar um motorista, né? Vamos para o lado financeiro, um motorista que ganha lá, com tudo, imposto, R$ 10.000. Você tira um motorista para pôr um veículo autônomo que vai andar em média 10 km por hora mais devagar, você não tira, porque a produção, o que esse motorista produz, dele estando lá, justifica muito mais você ter um motorista ao invés de um sistema que não é tão eficiente, por exemplo, na parte de velocidade, né? Não é tão rápido quanto um motorista. Então, você tem esse tipo de trade-off com a produção. É o que é normal. Agora, uma questão que a gente vê também é a sociedade mesmo pressiona também a indústria, né? Eu trabalho muito com barragens hoje. Então, hoje tem muito investimento em veículos autônomos, mas também em sensoriamento, em monitoramento de barragens por pressão da sociedade. Você tem barragens hoje que só pode entrar veículo telecomandado aqui em fábrica, aqui próximo a BH também, aqui na região. Então, tem essa questão financeira, tem a questão de segurança, de pressão da sociedade. Agora, a tecnologia, por exemplo, a veículo autônomo em mineração, hoje, ainda não é mais eficiente do que ter um motorista. Mas acredito que seja claro, né, que em breve, né, será mais eficiente, mais rápido, mais seguro do que ter uma pessoa lá dentro. Acho que e por fim, assim, o futuro da mineração é ter ninguém trabalhando dentro de uma cava, né? Quando a gente olha lá dentro de uma cava, né, de uma mineradora grande, parece que a gente está em Marte, né? Você está em outro ambiente totalmente insalubre para qualquer ser humano. E tem gente pra caramba trabalhando lá dentro. Claro, com alguns procedimentos de segurança, né? Mas acho que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, tinha gente que trabalhava aí dentro há 20 anos atrás, não é possível, né? A gente está indo para esse caminho. Beleza, Damásio. O pessoal aqui está tímido, né? Porque... Peraí. Fala aqui. Não escuta lá. Professor, boa noite. Essa maturidade do pessoal de usar o carro autônomo, sem a intervenção de um ser humano, motorista, no seu ponto de vista que está mais envolvido nesse negócio, qual que é o tempo que você acha, em média, que vai ser uma realidade isso aí? Pergunta difícil, né? Porque me Boa pode pergunta. chutar. Mas, assim, uma coisa que eu sempre penso antes de responder essa pergunta é assim: tem gente que fala, poxa, o carro autônomo vai vir e vai acabar com gente dirigindo carro. Eu acredito que não. Acho que é igual disco de vinil e Spotify. Tinha gente que falava que ia acabar disco de vinil, voltou depois de um tempo. É uma questão cultural também, quem gosta de dirigir, etc. Então, né, igual outros mercados aí que chega alguma coisa, a gente acha que vai substituir, né? A televisão, quando chegou, frente ao rádio. O pessoal falou, acabou o rádio. Não acabou, até hoje tem. Então, não é substitutivo, ele é substitutivo em parte, né? Existe uma disputa de mercado, digamos assim, mas ainda assim tem um remanescente de mercado do que era antes. Agora, quando, né, o Tesla já está fazendo aí nível 3, né? E é complicado. O pessoal fala muito de 2033, né? Que é o ano da singularity, quando a inteligência, né, do computador somada do mundo vai ser maior do que a inteligência humana somada. Então, vai ser um ponto de inflexão. Alguns, né, visionários aí imaginam. Acho que no Brasil vai demorar um pouco mais, né? Você vê,
Então, a ABS já é obrigatória há quanto tempo nos Estados Unidos e Europa? E a gente recentemente está criando lei para obrigar a ABS. Mas pergunta difícil. Mais pergunta, pessoal? Então, para encerrar, Fernando, eu queria te agradecer, tá? E eu acho que, assim, tem muita gente que veio aqui do curso de veículos elétricos, né? Então, eu, Takahira, né, sou um fã de veículos elétricos. Só que a Ford não foi embora o ano passado. A Ford foi embora há 5 anos atrás. Quando a gente falou que em 2022 a gente não ia ter carro elétrico no Brasil. E o CFO lá, mundial, a Ford não foi só embora do Brasil, foi embora da Austrália, foi embora da, da Índia, né? E trocou várias plantas, né? Aí a minha reflexão é a seguinte: mas carro autônomo é futurista demais, alguma coisa desse tipo. Eu acho que o recado foi dado. Vocês viram o que a gente tem de carro elétrico? É tudo importado. Todos os carros de passageiros são todos importados. Então a gente não pode menosprezar. Na academia, né, e na nossa formação, não tem certo ou errado. A gente tem que estudar etanol, hidrogênio, tá? Então foi por isso que a gente fez isso hoje. A gente foi lá embaixo, viu um carro a combustão e viu o contraste de um carro a hidrogênio, tá? Então, para a gente não errar de novo, né? Não sei, a gente não errou, mas a gente poderia ser um pouquinho mais estratégico, né? Lógico que aqui no Brasil também tem esse negócio do lobby do etanol, da única, essas coisas todas. Não está errado, tá? Para o Brasil faz muito sentido o biocombustível, né, aplicado, por exemplo, numa célula de combustível, óxido de enxofre, para gerar eletricidade. É uma das alternativas. Esse é o problema. O Brasil tem muita alternativa que não tem no Japão, que não tem em outros países, né? Só que a gente tem que ser estratégico na hora de reservar os investimentos, né? E eu acho que eu trato aí o carro autônomo, depois, né, só para você fechar, exatamente com essa estratégia de formação, conhecimento, domínio da tecnologia e falar que vamos blefar, tá? 2040 todos os carros vão ser autônomos no Brasil. Mentira. Quando chegar lá, você fala, não é, sabe, teve uma pandemia, não deu certo, entendeu? Mas a gente já está pronto e a gente falou lá para a matriz que a gente quer investimento para pivotar linha de produção, engenharia, tá? Então, eu acho que é esse o conceito, né? Carro a hidrogênio vai estar em 2040, carro autônomo vai estar em 2040. Me manda o dinheiro, porque senão a gente vai ficar sem emprego ou, pior ainda, a gente vai trabalhar daqui, né, por cinco engenheiros brasileiros no lugar de um engenheiro americano ou europeu, agora estão para um, e depois de um certo tempo, ou a engenharia, o P&D volta, ou vocês vão ser exportados, né? E aí a gente vai se aposentar porque não vai ensinar mais ninguém, né? O que é carro autônomo, o que é carro elétrico, o que é dinâmica veicular para autônomo, tá? Então, essa é a reflexão, Damásio. Só para você poder deixar a tua participação, queria agradecer muito. E a gente tem que falar que em 2040 tudo vai ser autônomo. Minta, né? Fala que vai ser mesmo, porque senão a gente não vai ter investimento local e muita gente vai ficar aí dependendo de um chinesinho, de um coreano. E a gente é muito bom em engenharia. Eu acho que é esse que é a minha conclusão. Hoje eu fico com medo de ficar muito rápido no elétrico, porque é capaz da gente não construir futuro e acabar rapidamente com o legado que a gente teve, porque a gente não fomos nós, tá? Mas alguém falou que não acreditava em carro elétrico, né? Então a gente acha que não pode falar que não acredita em carro autônomo, porque senão isso vai refletir lá na frente, né? Num mantelamento de P&D de engenharia. E você concorda com isso, Fernando? Sim, professor. E assim, tem um benefício do veículo autônomo que, frente a um carro importado, por exemplo, né? Quando você compra um carro importado, ele vem lá de fora e entra aqui, ok. No máximo que o cara pode fazer é dar uma tropicalizada na suspensão, né? Pega um carro esportivo, faz ele um pouco mais alto, porque ele sabe que tem muito buraco aqui, etc. Um veículo autônomo, independente de onde que ele for feito, ele tem que ser também testado e simulado com as condições ambientes do Brasil. Você precisa
de ter... Você precisa de adaptar, né, os softwares, o sistema de percepção, de controle, muito mais para onde ele está sendo utilizado. Você saber como é que é a sinalização horizontal e vertical do país, quais são as variações, que nem sempre as sinalizações são igual se manda o Detran, né? Está no interior, você tem coisas que a gente vê aí até engraçadas, né, de sinalização, mas que até fazem sentido. Então, independente se o veículo for feito em outros locais, eu vejo que o veículo autônomo ele tem muita questão do local. Então, isso vai ser um mercado dentro do país, independente de onde ele for feito. Só um comentário em cima do que você falou e obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí sempre, professor. Prepara para mais, né? Então, a gente mais para frente é uma coisa do André, tá? A gente vai depois, quando vocês tiverem vários conceitos aí, tudo que o Fernando falou, a gente vai despender horas, né, para a gente entrar em detalhes, né? E quando a gente tiver essa bagagem, a gente vai te chamar de novo, aí a gente liga o level 6, o level 5, sei lá, não da automação, mas do conhecimento e do jargão, do jargão aí, das palavras. A gente já jogou algumas, né? Mas eu fico muito contente, né? É uma aula light, tá? Uma aula mais de exemplo do Fernando aí na iniciativa de um simulador, né? Que ele dominou. E do Andrezinho aí, né? A gente chama ele de Andrezinho, porque ele não é tão velho, tão novo assim, mas tem uma cara de novo, né? Então, são iniciativas brasileiras e iniciativas de brasileiros, e o que a gente tem que fazer é passar isso mais rápido para vocês, porque se não tiver gente que valide esse carro importado autônomo, aí a gente vai ter que comer um chinesinho, um coreano no lugar da gente, né? Então, a gente não quer isso, tá? Obrigado, Damásio. A gente vai se falar mais para frente no curso. Bom? Vamos. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado. Até já. Que horas são, pessoal? Quanto? 10h17.